Senhor é uma obra muito gloriosa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler o verso 5 até o verso 11. Filipenses 2, 5 até o 11. Estou tão acelerado que já liguei de Deus que você nem imagina. Aleluia! Estou aqui, mas estou numa velocidade tremenda. Glória a Deus. Amém? Amém. O título é O Exemplo de Cristo na Humilhação. Você está só um pouquinho, por favor. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, Ele tem nos ajudado, mas é necessário que às vezes nós possamos ganhar muito mais do que aquilo que nós já ganhamos, porque às vezes nós estamos andando de forma muito superficial naquilo que vem a ser a orientação de Deus. É necessário que nós possamos mergulhar muito mais na ciência de Deus, porque eu creio que nós ganhamos muito mais força, muito mais confiança, muito mais fé, e o êxito da nossa vida, em tudo que você colocar a mão, certamente vai ser muito mais rápido, eu não tenho dúvida. E por que eu estou falando isso? Porque aqui a orientação de Paulo, pela sua experiência, é o que ele diz: tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Uma coisa, irmãos, nós temos que entender que quando se fala de Jesus, se fala de uma pessoa que não existe nenhuma possibilidade de nenhum adversário lhe vencer. Mas nenhuma possibilidade. Estava lembrando aqui, quando eu era mais jovem, tinha uns 20 e poucos anos, a academia fechava a porta, e aí os que eram pretos disputavam um com o outro, mas era fechada a porta da academia. Tinha um preto sempre bom, um excelente, mas eles disputavam ali, e todos ficavam vibrando com mais alegria, até mesmo que estivessem no Maracanã, porque o preta cria uma coisa sobre a outra, e o preta pensa que vai ganhar, e de repente sai uma coisa do cartucho que ele vem, e aí finaliza aquele lutador. Eu estava vendo aqui na palavra de Deus que o apóstolo Paulo tem tanta experiência, ele está passando para a gente essa experiência nessa noite. Ele está dando um conselho para o povo da cidade de Filipe. Ele está dizendo: tem em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual é o sentimento de Cristo Jesus, irmãos? Nós temos Jesus nos ensinando para que nós possamos avançar cada vez mais. Porque uma vida com Deus, irmãos, é uma vida de entendimento que você pode estar até por baixo. Mas qual é a razão de que eu vou vir para cima e a certeza que eu vou vir para cima? O Pai, o seguinte, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de homem, não, pois ele, subsistindo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, o que isso denota? Existem muitas situações que nós temos uma apresentação muito frágil, uma apresentação que requer muito mais alegria, muito mais confiança. Por quê, irmãos? Porque se você ficar numa estrada em que você vai ficar remoendo tristeza, problema, confusão, você vai ganhar uma identidade de uma pessoa triste, vai ganhar uma identidade de uma pessoa que está sempre por baixo. O que você está fazendo? Na vida, está sempre com problema. E o cântico não muda. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: pois ele subsistindo na forma de Deus, ou seja, ele é Deus, mas naquele momento ele esquece que ele é Deus. E ele vem cumprir então a propositura ao qual Deus não colocou. Ele está dizendo que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele podia reivindicar que era meu pai, eu sou igual a ele. Mas ele diz: não,
como servo de Deus. O que ele nos ensina? A palavra de Deus está dizendo que ele a si mesmo se esvaziou. A coisa mais linda que tem, quando eu levei esse lado para a academia, é que alguém que está fazendo tudo, vem de uma forma pensando que vai prevalecer. E eu vejo que o mundo espiritual de Deus é um mundo de justiça de Deus, não a tua justiça, a minha. A palavra nos mostra o quê? Ele se esvaziou. O que se esvaziou, irmão? Eu não sei se hoje ainda existe isso, para que seja raro. Antigamente, quando nós vimos uma senhora de idade, um senhor mais velho, a gente levantava no ônibus, nem sei se existe isso ainda, e dava lugar ao mais velho. Mas você, na verdade, oferecia um lugar, a pessoa fazia assim, se dava lugar. O que nós temos que entender é que Deus é uma pessoa que está anos-luz à nossa frente, e Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a homenagem que você possa dar. Então, a Bíblia está dizendo que Ele se esvaziou. Quando você se esvazia, você dá a vez para aquele que é maior do que você. Mas quando você não se esvazia, significa o seguinte: não entendeu nada. Por quê? Porque é óbvio que se nós temos um Deus na categoria de Deus, eu sou criatura. O que eu tenho que fazer? Faz a vontade dele. E por que isso? Porque muitas das vezes parece óbvio, mas a pessoa tem que fazer a vontade dela, não vai a lugar nenhum. Vai sempre bater de frente com o soberano e eterno Deus. Por quê? Porque aqui você vê claramente que Deus olha e vê um Deus que é o próprio Filho. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, ou seja, ele colocou a vontade do primeiro, do maior, do grande Deus e até na frente da vontade dele. Agora, se um Deus colocou a vontade, sabe, do grande Deus e Yahvé se esvaziando de si próprio, quiçá, como diz a irmã Flavinha, um de nós. Irmãos, muitas das vezes o homem apanha, porque ele quer fazer todo dia a mesma coisa. Então, a natureza vai apanhar, porque eu tenho exemplo do meu Senhor, eu tenho exemplo de Deus. O que ele fez? Esvaziou. O que ele colocou? Ele cedeu a vez para o grande Deus e a terra. Nós temos que entender que se você não ceder a tua vez, eu comecei a entender isso de uma forma muito profunda. Eu não acho que Deus está pedindo para ninguém aceitar Ele. Eu não acho que Deus, na verdade, Ele deseja que o homem faça o que quer. Ele quer dizer o seguinte: eu sou Deus. Quem criou sou eu, quem manda sou eu, quem diz que vai viver sou eu, quem diz que vai ser rico sou eu, quem diz que vai ser morto sou eu. Aí quando você se esvazia, você fala, então é assim? Por quê? No decorrer desse texto, há uma recompensa. Observa bem. Antes, olha que lição, irmãos. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Irmãos, em determinados momentos, se a gente for olhar para a obra que Jesus fez, numa forma direta, mas ele em concordância com a obra de Deus, ele foi rebaixado. Ele foi rebaixado. Por que, irmão, ele foi rebaixado? Porque a figura humana, diante do mundo espiritual de Deus, ainda seja imagem e semelhança de Deus, quando a figura humana, a imagem e semelhança de Deus, traz a santidade, traz uma vida forte de um Deus que nunca pode ser vencido, então o homem anda empunhando a espada do Espírito, ele anda confiante em Deus, mas enquanto ele não tiver essa confiança, ele acha que nós estamos fazendo o quê? Somos crentes. Isso até desmerece você, porque tu não entende mesmo. Quando você olha para o reino de Deus, você olha, pode juntar todos os demônios do mundo. A Bíblia diz que caiu um terço deles, são milhares e milhões. Quantas vezes um demônio manifesta e diz que tem quantos demônios tem aí? 6.000. 6.000 demônios para Jesus Cristo e um é a mesma coisa. Então o que você aprende disso? Se o meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, e meu Pai, ele se esvaziou. Aí vem eu, uma filha do pão. Irmão, não vou nem dar isso, não. Aí eu vejo na palavra que vem sendo da parte de Deus, ele se esvaziou. E a Bíblia diz, e a si mesmo se humilhou. Olha que sequência. E a si mesmo se humilhou, verso 8, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
É uma coisa muito gloriosa quando uma irmã ou um irmão entende de Deus. A coisa mais linda que tem é você entender que um homem com Deus, irmão, sempre vai ser maravilhoso. Você não precisa desferir um tapa, você não precisa desferir um chute. Quando eu ando na obra de Deus, eu já sei que vai vir um monte de coisas erradas. Eu já sei que tem todo tipo de demônio, está tudo ali, chucadeira, Zé Pinta, Pedro Velho, está tudo ali. Eu sou apenas uma pessoa, um simples homem. Mas nos embates desse longo tempo, já encontrei com todos eles praticamente. Mas o que me dá alegria é que quando Jesus me ensina que eu tenho que me esvaziar, eu estou andando na contramão. Porque a maioria das pessoas, até mesmo os crentes, eles não querem se esvaziar. Quando eu vejo que eu não me esvazio, Deus está falando para mim: se não me trafia, não se esvaziar, vai enxugar gelo. Mas até quando? Pode ser o resto da vida. Porque precisa frear e dizer: agora eu vou me esvaziar. Por que isso, irmãos? Porque quando você olha para a palavra, você vê um Deus em figura de homem. A Bíblia está dizendo: e assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Uma das coisas mais difíceis de uma pessoa é ela querer ser obediente a Deus. Ela não vê nenhum benefício no primeiro momento. E aí o que acontece? O tempo vai passando, você vai envelhecendo, daqui a pouco você está com 40 anos, 50 anos, aí você vai falar assim: não vi muita novidade na vida, mas também viveu desobediência o tempo todo. E viver desobediência, irmão, não quer dizer que está dentro da igreja e está obedecendo, não. Tem muita gente que vive 50 anos na igreja em desobediência. Ela nunca vai se esvaziar, mas o mais importante de tudo é que ela fica esperando um trem chegar na vida dela. Esse trem nunca vai chegar. Imagina você sentar numa estação e alguém pergunta para você: está esperando o quê? Estou esperando o próximo trem. Não, hoje não tem mais trem. Mas você está aí desde que hora? Cheguei aqui às 10. Não, o trem hoje passou às 8, hoje não tem mais trem. Espiritualmente, tem muita gente esperando Deus fazer, não vai fazer, porque eu tenho exemplo do Senhor. A Bíblia está dizendo: antes ele se esvaziou. E nós temos que olhar isso com a devida, sabe, seriedade. Porque, irmãos, você sabe assim, o Espírito Santo de Deus é tão glorioso você defender os negócios de Deus. É tão, sabe, prazeroso você orar. Eu sinto mover o inferno. Ele quer me engolir, ele quer me tragar, ele quer tirar minha força, ele quer tirar minha fé, ele quer tirar a minha confiança em Deus. Cada vez que eu vou para dentro, mais para dentro, eu aumento a minha fé. Eu não estou aqui fazendo um círculo já para você. É que Deus é uma pessoa boníssima, Deus é uma pessoa santíssima, forte. Quando eu olho para ele, eu vejo uma maior valente. Se imagine uma pessoa que está no reino de Deus, e ele fala que essa pessoa, Cristo Jesus, ela vai ser exaltada nos céus, na terra, sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas que você possa imaginar. Cristo é uma pessoa que Deus olha 24 horas para ele. Onde está Cristo? Onde está Cristo? Onde está Cristo? Onde ele está? Onde ele está? Ela pergunta por Cristo o dia todo. A pessoa não entende que isso é uma lei. Quando você entender que Deus não é um pedido para você servir a Deus, é uma religião, aí você entra na fila, aí você vai entrar na fila dos homens mais santos. Você vai entender por que eu estou aqui, porque só tem esse caminho. Eu vou ter minha missão. E Jesus, o Filho de Deus, ele é o exemplo da minha vida, da tua vida. Então ele se humilhou, se esvaziou. Agora, olha o resultado de se esvaziar. Seguir a vez para Deus. O que eu tenho que fazer, irmãos? Eu você precisa fazer, todos nós temos que fazer. Se esvaziar e seguir a vez da vida. O que você vai fazer na vida? Eu quero fazer isso e aquilo. Irmãos, quando você entender que uma vida com Deus é uma vida tão assim alegre, uma vida tão gloriosa, você pode viver o que você está vivendo. Essa palavra está sendo ensinada aqui de uma forma muito profunda, porque aí quando Deus olhou, viu que ele se humilhou, viu que ele se esvaziou, olha o que Deus faz na vida dele. Preste atenção. Pelo que também, graças ao mar, Deus me exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Olha aqui, Jesus, o que Deus fez. Para que no nome de Jesus
dobre todo o joelho. Irmãos, é impressionante quando você vai para o fronte do mundo espiritual de Deus, você começa a entender a solidez de Deus. Eu às vezes faço um teste quando estou em algum lugar sozinho, porque eu gosto de ver o poder de Deus. A pessoa se me pede oração e a pessoa está tão mal, cheia de demônios, tem demônio que chora ali na frente, porque sabe que vai ter que ir embora. Mas ele não acha que vai embora, ele sabe que vai sair, mas não por causa da minha vida, mas por causa do poder dessa pessoa que está na minha vida. Então eu me esvazio, eu não quero saber se a pessoa gosta, se não gosta, se está com vontade ou não. Mas quando eu me coloco os joelhos, eu não acho que eu vou empurrar o inferno, não, eu tenho certeza. Mas por quê? Porque quando você se esvazia, você é exemplo de Deus. Quando você se humilha, você é exemplo de Deus. Então, por exemplo, na minha cabeça não cabe nunca falar, sabe, para as obras das trevas, para os anjos caídos, pisa na cabeça dele, não faz nada disso. Até porque um dia foram anjos, estiveram ao lado de Deus, prestaram serviço a Deus. E nunca, em nenhum momento da Bíblia, Deus me ensinou que eu vou pisar na cabeça dele ou no rabo dele, que até não tem. Então, o que eu vejo? Eu aprendo que o meu Salvador, ele subsistiu diante de Deus como forma de homem, ou seja, olha, eu estou sendo rebaixado. Por quê? Eu estou assumindo um corpo, eu não deveria ter entrado nessa obra. Mas entrou porque o homem, não é uma pessoa, que é difícil a negociação. A dureza de coração é uma coisa que você olha para a criança, vamos dar uma história do Bernardo, ele vai ouvir e vai falar, tá bom, pastor, já guardou. Mas o homem, quando você fala de Deus faz isso, ele conhece 50 mil vezes a história, ela não acredita. Então cansa você, e é por isso que Deus fala, se você não fizer como uma criança dessa, você não entra nunca no reino de Deus. Porque a criança ouve a história uma vez, vê que aquilo é real, e aí guarda. E a criança tem alegria naquela história. Mas na hora do adulto você vai falar, replicar, e ele diz, é verdade, isso é verdade. Quer dizer, cansa o Espírito de Deus. No Testamento, nós vemos aqui que Deus é uma pessoa recompensadora. Irmãos, quando o homem tem o sentimento de servir a Deus, ele não olha para a hora, porque ele sabe que vai ganhar com Deus. Eu tenho tanta confiança que eu ganho tanto com Deus, que às vezes eu me sinto até envergonhado de inúmeras coisas, e eu começo a fazer uma coisa, daqui a pouco outra coisa, eu estou bom. Aí eu falo, não, tem que mandar isso embora. E às vezes eu não consigo nem mandar embora. E quando eu olho, eu falo, Deus acumulou isso, eu não queria isso. Deus é uma pessoa boníssima, você tem que aprender a ceder. Se o Filho de Deus se humilhou e se esvaziou, Deus recompensou. Nós estamos na casa de Deus, e às vezes nós estamos procurando um tipo de uma árvore da extinção, e vai passar nos nossos olhos, olha, essa árvore nunca ninguém viu, vai passar aqui, vai me ajudar, e eu vou ter mais frente quando eu chegar, irmão. O caminho está aqui traçado pelo Filho de Deus, subsistindo em forma de Deus. O que você é? Eu sou Filho de Deus. Mas você está nesse corpo? Sim, estou no corpo cumprindo a vontade do meu Pai. Então, subsistir diante de Deus é seguir, sabe, um lugar para Deus. Porque você vê, por exemplo, uma mulher ao sexo mais frágil, no sentido que o homem tem uma musculatura, uma vida completamente diferente de uma mulher. A própria palavra de Deus diz que a mulher é mais frágil. Ela é mais frágil, mas ela é muito mais habilidosa do que o homem. Então, um combina com o outro. Quando você olha para Deus, eu olho e fico pequenininho. Por quê? Eu sou como velho. O quê? Eu sou como velho. Como sabe que eu sou como velho? Olha o tamanho de Deus, olha o gigantismo, olha a infinitude, olha a soberania, olha o poder, olha a glória, eu sou velho. Não estou falando isso para me humilhar, não estou falando isso para te denegrir. Olha o tamanho desse Deus e compara o teu tamanho que você é. Se entra no hospital agora, amanhã, se Deus não falar, o coração vai parar. Se Deus não na verdade, não decretar, não me deixa parar, amanhã você está morto. Se na verdade não prosperar a graça de Deus no teu batimento cardíaco, no seu respiratório, aparelho respiratório, no seu coração, tem que ser. Acabou. Aí o que isso ensina a gente? Deus também Deus exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome. Na igreja de Deus, irmão, se eu pudesse entrar dentro do cérebro de cada irmão, se eu pudesse mexer em cada neurônio e poder ter o poder de ver, esse está, sabe, intoxicado, esse está devidamente, sabe, destruído. Se eu pudesse entrar e construir
ter fé suficiente. A fé é você compreender o seguinte: isso aqui não é uma história religiosa, isso aqui é uma escritura que Deus deixou, dizendo, pelo que Deus também o exaltou. Deus exalta a pessoa. Deus é uma pessoa, como Pedro diz, que chega um tempo que você faz tanto, mas em obediência espontânea, Deus fala, Deus chegou a exaltar. Foi assim com Josué. Eu fiz isso com Moisés, eu abri o mar vermelho para ele, não é na hora de se exaltar. Eu vou abrir o Jordão para passar com esse povo. Mas quando Deus olhou para Josué, viu que ele já tinha afinidade desde os dias em que Moisés era vivo. A casa de Deus, irmão, você tem que entender que Deus não é uma pessoa que precisa de 100 milhões de pessoas para fazer uma obra. Ele precisa de você, mulher, você, homem. Quando Deus fala assim, vou ver aonde vai botar o ponto final. Quando eu era mais jovem, eu botei o ponto final na mentira. Eu era bem mentiroso. Eu vejo que eu converso hoje com alguns irmãos, eles não têm noção de mentira. Eles continuam mentirosos. A pessoa não tem noção que é botar um ponto final e a vida ganhar santificação. O diabo tem que ver. Aquele irmão, aquele lá não mente. Porque o diabo começa você pelas obras e vê que você não tem nenhuma afinidade de parar, de frear, de se esvaziar, de se humilhar. Olha, irmão, cada noite que eu durmo, eu vejo verdadeiramente que é um milagre vai acontecer o meu amanhecer. Porque o que Deus tem de tão especial comigo? Se Ele pode fazer nascer, se Ele pode fazer transformar qualquer homem, o que Ele tem de especial? Eu posso ser a obra de hoje e amanhã, mas eu quero, na verdade, desembarcar nos céus e falar, Senhor, investiguei no livro da vida, que eu pedi para o Senhor me salvar. Senhor, eu orei várias horas, Senhor, eu jejuei. Senhor, naquele dia que eu subi o monte, naquele dia que eu subi a visão, naquele dia que eu me levou até o inferno. Você vai lembrar se naquele dia que o Senhor passou no meio daquelas nuvens e me mostrou aqui a mão? Senhor, eu tenho muitos assuntos. Mas por que isso? Quando eu leio a Bíblia, eu não quero pregar para você bonito. Quero que você entenda que isso aqui é uma palavra floreada de Deus. Ela é milenar. Se isso aqui não fosse nada, irmão, sabe, já teria acabado há muito tempo. Eu tenho um livro em casa, um dicionário francês, ele tem 100 anos. Eu, na verdade, acho até difícil de achar um livro de 100 anos, mas quando eu olho para cá, eu me sinto até humilhado. Por quê? Porque esse aqui tem mais de 2.000 anos, eu tenho só 100. Eu estou achando que ele é velho, mas aqui tem 2.000. Aí quando eu olho, por que isso aqui existiu, irmão? Isso aqui não era para ter terminado há muito tempo. Se às vezes a tua avó não tem 50 nem 100 anos, aí você procura uma foto da tua avó, do teu avô. O que tem aí? Não tem mais nada, eles morreram, tem 60 anos. E aqui? Aqui tem 2.000 anos. Aleluia! 2.000 anos! Quem é que vai fazer desaparecer? Quem é que vai apagar? Isso é uma história de um Deus passando para os seus filhos, para as suas filhas, para os que creem em Deus. Então, quanto mais você crer na obra de Deus, irmão, você vai resolver seus problemas muito mais fácil. Agora, se a tua velocidade é uma velocidade da carne, aí é complicado. Por quê? Porque o nome de Deus se estabelece pelo poder da santidade. Quanto mais uma mulher for santa, quanto mais uma mulher for separada, ela entende que o valor de Deus dado na vida dela é eterno, é perpétuo. E o que vai dar a ela? Um carro, uma casa? Claro que todo mundo quer ter um carro, quer ter uma casa, quer ter boas coisas, mas então tudo vai embora. E quando você escreve o livro da vida, sabe, uma historicidade, como Jesus escreveu diante do próprio Deus, irmão, Deus é poderoso para nos recompensar, nos abençoar, nos fazer mais do que feliz. Isso é uma coisa muito linda, irmãos, porque nos dias de hoje o homem está virando um objeto. Nós vemos claramente que quando Deus nos dá graça, Jesus Cristo, ele entende tanto de viver ao lado de Deus, que ele se humilhou e se esvaziou para fazer a vontade de Deus.